Recording. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber uma notificação no YouTube e veio ver mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje eu sei que você já veio doido porque eu tô nervoso aqui hoje. Porque hoje, se você já jogou tarô na sua vida, você conhece o cara que eu vou entrevistar. E o cara, eu vou ter que confessar, ele nem sabe disso, mas ele foi uma das maiores influências para eu escrever o livro de tarô, da pesquisa, porque antes de eu conhecer esse convidado de hoje, eu também acreditava que o tarô tinha vindo do Egito, e dessas paradas todas. E aí eu fui numa palestra, isso acho que 2000 e eu não lembro, e aí ele falou assim, não, cara, isso aqui veio da Itália, e explicou, a gente vai falar sobre isso hoje, e aí eu falei, caramba, mano. E por uma hora, tipo, tinha muita gente em volta, aquela comunidade esotérica e tal, todo mundo tacando pedra e tal, e o cara estava certo, ele estava sempre certo. Então, hoje, cara, com muita alegria, que eu vou convidar para vir aqui para o Projeto Mayhem, Ney Naif. Como é que você tá, Manão? Cara, de coração, estou muito feliz assim pelo convite, por essa exposição inicial que você fez, me deixou assim, muito lisonjeado, porque você também hoje representa um grande nome, já tinha e hoje muito mais, por suas obras também, todo esse canal, esse trabalho que você tem, e realmente assim me sinto bastante feliz por poder contribuir e relembrar um pouco daquela época, né, em que eu só recebia pedras, né, no 2000, quando eu lancei os livros, só tinha pedra na cara, porque no Brasil ninguém falava muito sobre a história real do tarô, falava muito sobre a história mítica do tarô. E realmente sair de um processo mítico, um processo real, realmente foi muito difícil. Mas, enfim, o tempo passa e, como dizem, o tempo é o senhor da razão. Saturno, grande Saturno. E antes, a primeira pergunta que a gente faz, hoje a gente tem muita gente nova aqui, então vou explicar um pouquinho. O Projeto Mayhem, ele começou por causa da pandemia, então a gente tinha o Simpósio Brasileiro de Hermetismo, né? Quem organizava era o Léo, o Júlio, o pessoal, e aí, obviamente, veio a pandemia e a gente ficou preso em casa, e os caras falaram assim, e se pegasse os palestrantes e chamasse para eles baterem papo, fazerem uma apresentação, tal, colocasse na internet de graça para todo mundo ver e tal? Pô, legal, quem vai fazer? O trouxa aqui. Aí a gente juntou e hoje a gente chegou, né? A gente está comemorando, esse é o 220 entrevistas. Então a gente já entrevistou gente de tudo que é coisa que vocês puderem imaginar, de tarô, de astrologia, de cabala, maçonaria, umbanda. Então, se você está entrando pela primeira vez, depois dá like, segue o canal, dá uma olhada nas outras entrevistas, né? E a gente já está agora com uma tradição, né? A primeira pergunta que a gente faz é a jornada do convidado, né? Então, como é que era? Como que você conheceu o tarô? Como é que você começou a se interessar e pegar numa época que nem existia internet e celular, essas coisas assim? Então, conta pra gente a tua jornada, Ney. A minha jornada, ela começou com astrologia, isso na década de 70. Quando não existia computador, a gente fazia tudo mapa, cálculos na mão, e fazia todo o mapa na mão, era 2 horas para se calcular um mapa, e depois poder tentar interpretar também mais umas 2 horas, que a gente ficava 4 horas praticamente em cima de um mapa para poder analisá-lo. E óbvio que isso, com o tempo, acaba se tornando maçante, né? Você acaba tendo preguiça, meu Deus, 2 horas para calcular o mapa, fazer ele à mão, ver trigonometria, ver posição de planetas, ver efemérides. Bom, mas era o que tinha à época. Isso foi na década de 70. No início da década de 80, surgiu, acho que no final da década de 70, surgiu a revista Planeta, e ela começou a publicar uma série de artigos esotéricos, místicos, herméticos, ocultistas e novas ideias, e ela trouxe também a questão do tarô, vários artigos sobre o tarô. E eu me lembro que a primeira menção que eu vi sobre o tarô, eu falei, nossa, cartas, enfim, eu conhecia aquela carta comum, né, do baralho comum, mas não conhecia o tarô, com aquelas imagens todas do tarô de Marsella, que era a época. E aí na revista eu peguei aquilo, tinha a revistinha, tinha uns baralhos dentro também para a gente descartar e jogar e cortar. E aí eu peguei aquilo lá, misturei, joguei e olhei, fui ver na revista. E aquilo fluiu tão fácil em mim, tão rápido, que eu nem sei dizer como é que aquilo entrou na minha cabeça, tão fluídico assim. E eu falei, nossa, para fazer astrologia eletiva, por exemplo, porque dentro da astrologia você também pode fazer uma pergunta, alguma coisa que você possa ver naquele momento, questionar, só que você tem que tirar o mapa do céu daquele momento, também é 2, 3 horas. E com o tarô se embaralhava em 1 segundo, pumba, você tinha a resposta. Eu falei, meu Deus, olha só, tenho aqui um achado na mão.
E aí me interessei muito pelo tarô. À época só tinha um único livro publicado no Brasil, que era o Tarô Adivinhatório, pela editora Pensamento, que depois de muitos anos eu descobri que era uma compilação do livro de Papus, lançado em 1919 na França. E aquele livro era cheio de imagens egípcias, cheio de símbolos esotéricos, ocultistas, cabalísticos. É óbvio que na década de 70, 80, a gente realmente era muito mergulhado nessa questão mística, esotérica, oculta. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tarô. Na época tinha só o de Marsella, aí vim com esse livro, né, do tarô adivinhatório, e comecei realmente a estudar nesse ponto aí. E depois veio a astrologia, já veio os computadores no final da década de 80, ficou mais fácil trabalhar com astrologia. Porém, eu fui deixando de lado um pouco a astrologia e comecei a me dedicar ao tarô mesmo. Busquei mais informações e coincidiu na década de 80, começar a ter as primeiras feiras esotéricas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei a participar, olhar, e só via gente jogando cartas também, e aquele mundo foi me fascinando. E foi assim que eu comecei. Eu me fascinei pelas imagens, pelos símbolos, aí comecei a estudar os símbolos, e óbvio que tudo levava a uma ideia mitológica de que o tarô tinha vindo do Egito, o tarô foi, de repente, desenvolvido pelos Atlantes e foi guardado pelo conhecimento através dos grandes sacerdotes dentro das pirâmides. Óbvio que isso é fascinante, a gente pensar nisso, né? Que você tem ali um achado, né, místico, mágico na sua mão. E foi assim durante a década de 80 toda. Eu vivi muito esse mundo místico do tarô, onde nós talvez jogássemos mais por intuição, percepção e sensibilidade do que estudo propriamente dito dos símbolos ou das cartas do tarô. Eu me lembro que nas primeiras feiras esotéricas que eu participei, eu joguei, nenhum cliente voltou. Eu só jogava assim, nenhum cliente voltava. Depois, nos consultórios, eu me procurava. E eu falei, por que isso está acontecendo, né? E aí eu vim saber, depois de algum tempo, que eu estava errando tudo, né? Então, ou seja, eu estava falando tudo porque eu estava decorando palavras, jogando aleatoriamente, usando só intuição, percepção e lógica. A gente nunca está preparado espiritualmente para lidar totalmente com a intuição e espiritualidade. E foi então que eu parei de jogar o tarô para estudar o tarô. Aí realmente eu falei, não, tem alguma coisa errada. Durante 3 anos eu joguei, nenhum cliente voltou, tem alguma coisa errada, é comigo, né? E aí eu comecei a rever os estudos, aí começou a ter novos livros publicados no Brasil, como acho que logo em seguida teve o Tarô Mitológico, da Alice Green, depois teve o do Stuart Kaplan, Tarô Clássico, depois teve o Tarô, acho que o Tarô dos Boêmios, também, do Papus. Foram esses 3 ou 4 livros no final da década de 80. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, até o final da década de 80, tinham 4, 5 livros publicados sobre o assunto. E aí, o que acontece? E 5, 4 livros, aí tinha também o Dogma e Ritual, de Levi, ou depois o Boêmios e Papus, e só isso. Então, óbvio que a gente bebia de uma fonte muito mística, e realmente, na prática, isso acabava não funcionando. Coincidiu no final da década de 80, eu começar a viajar para o exterior e comecei, então, a ter contatos com obras estrangeiras. E foi assim que começou, de repente, o meu estudo mesmo, bem mais sério com o tarô, foi quando eu pude realmente adquirir obras que não estavam sendo publicadas no Brasil. Mas minha paixão começou aí, por uma revistinha, por um baralho de revistinha. Depois, agora, putz, eu nem perdi a conta de quantos livros seus que eu tenho aqui, mas eu tenho muito mais que você escreveu. E uma das coisas para a gente abrir aqui a conversa que eu faço pessoal, para os magos eu pergunto assim, o que é magia? Mas para os tarólogos eu vou falar o seguinte, eu não sei se você acredita ou não em magia e tal, então a minha pergunta para você é a seguinte, como que você acha que o tarô funciona? Qual é o mecanismo? Bom, primeiramente, conheço magia porque também pode-se fazer magia com o tarô. E esse é um dos grandes processos do tarô e talvez por isso que ele tenha entrado nas fraternidades no século XIX, quando começaram a associar o tarô como magia, o tarô como monografia, associando uma série de vínculos místicos, ocultos, herméticos com as cartas, porque aquilo é um símbolo. E símbolo pode vibrar em alguns planos astrais, espirituais e tudo mais. Então, o tarô também se pode usar magicamente. Aliás, no exterior tem muitos livros
tanto em língua americana, quanto em língua na inglesa, na francesa e na alemã. Tem muitos livros sobre tarô e magia. Como formular magias com tarô, meditação, enfim. É vasto o campo o uso do tarô. Mas, com relação a como o tarô funciona, eu diria que existe um processo, talvez, muito mais da nossa energia áurica. Por exemplo, nós temos um corpo áurico, onde nós temos várias camadas. Uma dessas camadas é o campo acástico, é onde está registrado todas as suas informações, não só do que você viveu, do que viverá, ou do que você está fazendo, enfim, seria mais ou menos o corpo astral, sei lá, o perispírito, onde está baseado todos os vórtices de chakras. Então, esse corpo acástico é onde tem esses registros, é onde estaria talvez a leitura. Vamos supor, eu estou conectado espiritualmente com as pessoas comigo. Quando você faz uma consulta de tarô, na verdade, existe essa conexão espiritual. O tarô não é o papel em si. O papel em si é apenas um código que o mundo espiritual, o mundo superior ou o mundo mágico tem conosco. São coisas que estão além da nossa visão física, está numa coisa muito mais transcendental. Uma vez que você mistura as cartas e escolha, não tem como você dizer uma coisa que não seja aquele símbolo. Agora, a escolha é mágica, eu sempre coloco isso. O portal mágico do tarô, o portal espiritual do tarô, é o momento em que embaralhamos e escolhemos. Esse é o momento mágico, esse é o momento inexplicável, ou explicável a partir do momento que você entende a transcendência, entende os corpos áuricos e essa ideia mais transcendental de que há algo mais do que os seus olhos. Então, há um outro olho aqui, um outro olho espiritual, no qual, de algum modo, emana e te coloca a escolher determinadas cartas de um modo involuntário, aquela sequência de cartas para você montar o jogo. Então, é como se os campos áuricos das pessoas estivessem em conexão, naquele momento, em que um corpo manifesta o outro e induz a pessoa a escolher as cartas, porque as cartas não mentem jamais, as cartas são escolhidas de uma forma direcionada, plenas, e uma vez escolhidas não tem mais como eu dizer, por exemplo, saiu torre, eu não posso dizer que tudo vai sair bem feliz, ou se saiu porque uma vez que foi escolhido aquele símbolo, eu vou ler aquele símbolo de um modo técnico. Agora, se a pessoa tem alguma sensibilidade além do modo técnico, ela pode associar talvez essa mediunidade ou espiritualidade de um modo técnico, mas podemos ler o tarô somente com a informação do símbolo, porque a escolha é mágica. E uma vez escolhido, não tem como você mudar esse símbolo. E os processos é esse mesmo. Esses corpos, eles acabam se relacionando. Nós estamos conectados com tudo. Então, por exemplo, se uma pessoa chega, ela tem a conexão dela com, sei lá, com o marido, com o filho, com a mãe, com a avó, com os amigos, tudo está conectado. E uma vez que ela chega à consulta, ela faz um jogo onde possa ver diversos aspectos, é possível, sim, ler a partir, sei lá, dela perguntando da mãe, dela perguntando do amigo, ou que seja aconselhamentos, ou que seja a previsão, orientação, porque o tarô nós podemos trabalhar com os dois lados, tanto da orientação, aconselhamentos, terapias, ou até a parte de predição do tarô. Tudo vai da questão de como o tarólogo está habilitado a desenvolver aquela linguagem. Mas, essencialmente, eu diria que funciona desse mundo espiritual. Se você pode dizer que é magia, pode dizer que é magia. Não há problema com relação a isso. Eu acredito na magia. E a magia com o tarô ela também é bastante forte, bastante usada. Então, sim, funciona dentro desse primórdio, dos contatos energéticos e espirituais. Aí pergunta, então se a pessoa não tiver presencialmente, eu não posso ler? Claro que pode. Se eu estou falando de um modo transcendental e espiritual, de um corpo que se expande daqui para o universo, daqui para o outro lado do mundo, seja lá onde estiver. Às vezes a pessoa está numa consulta perguntando do filho que está no norte do país ou que está do outro lado do mundo. Como é que isso se processa? Porque espiritualmente, e os corpos energéticos, eles se expandem, eles se conectam. Todos nós estamos interligados de algum modo. Pelo bem ou pelo mal, estamos totalmente numa rede. Existe uma rede espiritual, existe uma rede, uma conexão entre todos nós. Às vezes as pessoas sentem coisas que o outro sentiu lá do outro lado do mundo, um ente querido, uma pessoa que esteja ligado emocionalmente, espiritualmente. Então, com o tarô é a mesma coisa. Nós podemos conectar, sim, através daquela pergunta, usando métodos, técnicas, e se dá dentro desse processo espiritual e energético.
Fantástica. Então, o pessoal está com um monte de pergunta, mas antes a gente vai escutar a tua palestra e eu vou guardar depois, aí a gente conversa. Então, fica à vontade. Você falou que ia usar o PowerPoint, então a casa é sua. Sim, porque eu vou realmente dar um viés, colocando alguns pontos fundamentais da história do tarô, da onde surgiram e quem fez ou de que modo fez essas ideias e como isso é influenciado até hoje em todas as gerações, em todos os livros, enfim. Deixa eu aqui fazer o meu share screen do PowerPoint. Ok. Já dando spoiler. Deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Perfeito. Você vai gravando aí, de onde é melhor. Bom, obrigado pelo convite. E vou expor um pouco sobre essa questão do tarô, uma jornada histórica, onde nós vamos colocar dos primórdios, enfim, do tarô, muito despontuando exatamente o porquê dessa ideia do Egito, o porquê dessa ideia, enfim, mística do tarô, como começou, de que modo há. Então, vamos começar da seguinte questão. Vamos pontuar aqui uma data específica, 1781. Essa é uma data importante porque é dela que surge uma cisão do passado e do futuro. É dela que surge todos esses aspectos, diria, mitológicos que nós conhecemos sobre o tarô e de que se perpetua até hoje, ou ecoa até hoje, essa ideia de que o tarô surgiu no Egito. Exatamente essa data ela é bem precisa, porque foi exatamente a data do lançamento do 8º volume da Enciclopédia Etimológica da Língua Francesa. Foi elaborado por Antoine Court de Gébelin. Ele era um grande linguista, um grande gramático, e, embora alguns livros o citem como maçom ou como ocultista, ele não era. Ele era um pastor protestante. O pai dele, Antoine Court, foi um grande pastor, ele fez a Igreja Reformada protestante na França, foram perseguidos exatamente por serem cristãos dentro dessa ordem. E tanto o pai, Antoine Court, quanto ele, Antoine Court de Gébelin, tinham como princípio, como base, descobrir, elaborar teses sobre a origem das línguas no mundo. A língua primeva. Quem inventou, de onde veio, de onde surgiu? Eles estudaram diversas culturas. Foram 8 volumes. E cada volume assim, é um monstro de páginas. Foi uma coisa assim, realmente falando sobre todas as línguas, sobre todas as formas nativas de todos os países. Eles pesquisaram demais sobre isso. E exatamente no último volume, lançado em 1781, ele dedica um capítulo específico para o tarô. Para ele, a ideia dele era mostrar que o tarô, ou o Egito, seria a língua primeva, seria de onde surgiram todas as línguas. É importante pontuar também que, até esse momento, não se conhecia exatamente os hieróglifos. Havia a tendência de muita gente querer decifrar, querer ver o que significaria todos aqueles símbolos do Egito. Era uma cultura para eles morta, uma cultura que não tinha significado, eles queriam descobrir o que seria tudo aquilo. E Antoine Contani, ele lançou nesse capítulo a seguinte questão. Ele diz que foi convidado para conhecer um jogo de cartas em Paris, coisa que ele nunca tinha ouvido falar na vida dele. E quando ele olhou as cartas, a mulher jogando para ele e orientando, ele diz ele diz assim, textualmente, em 15 minutos eu descobri que as cartas do tarô, aquelas cartas eram os hieróglifos egípcios lançados naqueles símbolos. E que eu consegui, em 15 minutos, decifrar todo o código egípcio. Então, olha só. Naquele momento, nós temos assim, historiadores, temos enciclopedistas com mais de 17 séculos, pessoas assim, renomadas, que sequer comentaram sobre o tarô, uma arte que existia há mais de 600 anos já na Europa. Mas ele, ao ver aquilo, ele realmente diz. Imediatamente, ele começa, a partir das cartas do tarô, ele fala que o tarô veio do Egito, que o tarô veio dos ciganos, e aqui deve-se colocar o seguinte, ciganos, para a Europa, eles chamavam-se gypsy, que era exatamente, eles achavam que os ciganos tinham vindo do Egito,
Então, a ideia era essa. Até então, não se sabia da origem cigana verdadeira. Para eles, os ciganos vieram do Egito. Como então ele descobriu que ali em 15 minutos que aquele tarô era a língua dos egípcios, a língua egípcia, então foram os ciganos quem trouxeram. E ele também acaba considerando que, por ser esses hieróglifos, ele também, algumas cartas ele considera que tem a ver com alguns símbolos das letras hebraicas. Então, pela primeira vez também, não só se lança a ideia de que a origem do tarô, como também egípcia, como também, talvez, algum contexto, alguma associação de letra hebraica. Ele só faz, parece que o sol, ele coloca como tal, e coloca, talvez, acho que a morte como men. Ele faz pequenas 4 ou 5 associações, muito poucas coisas. E lança a ideia. E, a partir daí, ele começa tarô, tar, estrada, ótia, real. Ele começa a traduzir um monte de coisa. Ele faz papiros, ele começa a pegar papiros e traduzir um monte de situações. Agora, é interessante observar que ele e o pai queriam provar que a língua egípcia era a língua primeira. Então, de tudo quanto as obras dele, ele considera, de algum ponto, oriundo do Egito. Então, todas as outras línguas dos outros países, a mesma coisa. E, a partir daí, é interessante notar que ele não escreveu nada para esotérico, nada para ocultista, nada para o mundo místico, era estritamente para o mundo científico. E óbvio que, daquela época, não se tinha muitos elementos para se provar se era A ou B, ele era uma pessoa renomada, quem não acreditaria nele? Para a época, vamos dizer assim, que ele era um grande cientista, considerado, vamos supor, de repente, como hoje é o filósofo Dumas, ou como se fosse o linguista Ferdinand de Saussure, eram pessoas realmente reconhecidas pela sociedade. Então, se você lança 8 livros, falando uma série de assuntos importantes sobre gramática, sobre linguística, sobre mitologia, sobre história do país, fala sobre que o tarô veio do Egito, óbvio que todo mundo comprou a ideia. Então, nós temos aí uma questão que o nome dele lançou esse processo. Mas ele escreveu para os cientistas e não para os ocultistas. O que ocorre é que, a partir de Antoine Court-Gebelin, ele teve, então, uma pessoa que gostou da ideia, jogava as cartas, mas ainda não tinha a ideia de que o tarô tinha vindo do Egito. Esse é Eteila. Jean-Baptiste Aliette. Aliette Eteila é o inverso de Aliette, que é o sobrenome dele. Aliette, ele acaba se interessando muito por essa história de que o tarô veio do Egito, porque ele jogava cartas, e ele achou que era interessante associar esse processo entre o tarô e o Egito. Então, ele lançou um tarô com imagens egípcias, ele lançou ideias, e disse que, além de ter sido lançado no Egito, de ter sido criado no Egito, na verdade, os sacerdotes tiveram essa ideia, essa concepção, vinda de Tote, do deus Tote e do deus Hermes. Então, aí nós temos a ideia de que o tarô foi enviado ao Egito, ou mostrado aos sacerdotes, pelo próprio deus Tote, né? E ele passa, interessante, porque os livros de Eteila, ele lança um manual de taromancia, ele cria uma sociedade de cartomantes, de tarólogos, de pessoas que, enfim, se associassem a ele. Ele lança, talvez ele tenha sido assim, o primeiro profissional do tarô, vamos colocar assim. A primeira pessoa realmente que se tornou profissional, porque ele atendia no Hotel Crillon em Paris, ele lançava cursos, ele lançava livros, ensinava. É dele, inclusive, a ideia de cartas invertidas. É dele a ideia desse processo todo. Ele criou muito isso, assim, quem aprendeu com ele e quem não aprendeu com ele, porque ele ensinava como ler sem estar invertida. Então, era um código que ele tinha com ele mesmo, para ver quem aprendeu com ele ou não. Então, a partir exatamente de Gebelin e Eteila, nós temos, talvez, o início, talvez, do tarô como um reconhecimento, talvez, social, de interesse social, de um aspecto mais elaborado, esotérico, de um aspecto mais, talvez, de previsão, de predição, porque até então o tarô ele também era visto com um aspecto lúdico, também se jogava tarô ludicamente. Mas, a partir deles dois, começa a ideia de que o tarô veio do Egito. Então, isso tem que ser pontuado. Em 1781, ele influencia Eteila, que vai influenciar outros tarólogos. E o que acontece é que, a partir desses dois movimentos, nós temos que entender o seguinte:
replicaram a ideia deles por mais 100 anos. Então, nós temos aqui, tanto Pappus, quanto Eliphas Levi, quanto MacGregor Matos, também acabaram, de algum modo, replicando essa ideia da teoria egípcia. Fazendo assim um resumo, os sacerdotes eles inventaram um jogo de cartas para preservar o conhecimento, tinha aquelas lâminas de ouro lá dentro das pirâmides, uma de frente à outra, que a pessoa ia lá aprendendo tudo mais, blá, 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 blá. Eu já não aguento mais falar sobre isso, tá, gente? Mas eu vou repetindo de vez em quando, tá bom? E que os ciganos trouxeram tudo aquilo para a Europa. Um outro ponto é que, aí, no caso, Eliphas Levi, e quando eu comecei a ler as obras dele, ele execra a Gebelen, não, o tarô não veio do Egito, isso está tudo errado, foi Moisés quem trouxe o tarô para o Egito. Aí ele vai mais longe ainda, entendeu? Ele coloca que Moisés escondeu os símbolos cabalísticos, o conhecimento hermético nas cartas do tarô, e Moisés ensinou para os sacerdotes egípcios. Quer dizer, fica mais louco ainda a história, que Moisés era escravo e ele vai lá ensinar para os sacerdotes. Quer dizer, é realmente muita doideira. Para a época, acreditaram, obviamente, porque o conhecimento histórico ele estava limitado a uma elite. Na verdade, estamos falando do século XVIII e XIX, onde pessoas que frequentavam uma fraternidade, elas só frequentavam fraternidade. Uma pessoa que fosse artista, ele era artista, alguém bancava ele. Então, é de uma época que as pessoas às vezes viviam com poucos recursos. E pessoas que tinham tempo para se dedicar a tudo isso. Não tinha internet, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então, realmente, a coisa se tornava mas assim, a mente fervilhava de ideias e questões. Mas o que podemos dizer é que, por causa dessa teoria egípcia, por causa desses movimentos, é que houve realmente um interesse, eu diria que social e muito mais profundo do tarô como oráculo, como autoconhecimento, como uso dentro da magia, uso dentro da fraternidade. Para a época, essas ideias eram verdadeiras, e é isso que a gente tem que entender. Talvez hoje a gente observe com outro olhar, não veja tanto assim, talvez ache até ridículo ou engraçado essas histórias, mas temos que pensar como eles à época, né? Então, pessoas renomadas, pessoas que tinham grande poder social, tinham grande poder político, grande poder religioso ou espiritual, estavam falando que sim, eram sacerdotes egípcios, eram de Atlântida, foi Moisés quem trouxe, enfim, não tinha como não acreditar, não era algo que fosse inverossímil, talvez, para a época. Hoje, sim, porque temos um aspecto histórico de publicação em livros, em bibliotecas, em museus, mas de uma época que não existia. Então, nós temos que entender isso. Mas toda essa história caiu na mente social, caiu no linguajar popular, caiu nas pessoas que, vamos supor assim, não querem se aprofundar no assunto, ou não querem estudar sobre o assunto. Às vezes, sei lá, um jornalista, alguém que vai escrever um artigo. Então, ele vai muito nesse processo mítico do tarô, do surgimento dele. Eu mesmo, com essas ideias, eu diria que até o final da década de 90, eu acreditava, sim, que o tarô veio do Egito. Eu ensinava isso também nas minhas apostilas, nos meus cursos, que o tarô veio do Egito. Eu não estou negando minhas raízes, né? Porque hoje eu penso de forma diferente, porque se hoje me trouxerem outras histórias e me mostrarem outras estruturas, eu sou capaz também de revolucionar de novo, porque eu não estou fechado num conceito. Aliás, nós não podemos estar fechados em absolutamente nada. Nós temos que estar abertos à evolução humana, à evolução do pensamento. E, à época, eu estava com esse pensamento totalmente focado para o Egito, e a minha primeira viagem ao exterior foi a Nova York, onde eu fui ao Metropolitan Museum, ao Museu Metropolitano de Nova York, e lá eu me lembro que tem uma das alas egípcias maiores do mundo. Eu me lembro que eu entrei no museu assim muito feliz, muito radiante, que eu ia ver o tarô egípcio. Eu fui lá perguntando para todo mundo da tarô egípcio. Eu me lembro que eu entrei como uma gazela pululando na floresta, entendeu? Sabe quando você vai assim feliz, pulando, onde é que está o tarô egípcio? Cadê o tarô egípcio? Eu perguntava para o que é isso? Ninguém sabia o que era isso, entendeu? Tarô egípcio, o que é isso? Cartas, assim, não tem nada disso. Aí fiquei procurando alas e mais alas de tarô egípcio. E ninguém sabia me informar onde estava esse dito tarô egípcio. Busquei em tudo quanto é símbolo e placas que tinham lá na época, ainda tem lá no museu, obviamente, alguma coisa que me lembrasse o tarô egípcio. Absolutamente nada me lembrava o tarô.
e absolutamente nada existia sobre isso. Então, eu entrei no museu acreditando que o tarô veio do Egito. E eu, muito triste, falei, putz, fiquei assim triste mesmo. Baixei minha bola ali e fui, vou ver o resto do museu. E foi aí, então, que numa das alas, eu entrei na ala renascentista e me deparei exatamente com essa placa de bronze da temperança. Eu estava assim, tão triste, mas tão triste, que quando eu olhei para ela, me deu uma emoção no coração, me acendeu uma luz na cabeça, que eu falei, por PQP, não vou falar o palavrão aqui, né? Mas PQP, eu falei bem alto, a temperança aqui, em plena Renascença, sabe? Aquele símbolo me bateu tão forte. E eu olhei para trás e vi esse outro quadro de Piero Paolino, também da temperança. Eu falei, caraca! Falei, não pode ser. E aí comecei a procurar as tapeçarias e os quadros. Tudo eram referência ao tarô de Marsella. Tudo tinha símbolos de Marsella. Tudo tinha referência ao tarô, de algum modo, simbólico, sei lá, uma imagem, um símbolo, uma coisa. Eu falei, peraí, não está no Egito? Está aqui, em plena Renascença? Está aqui em plena Idade Média, no final da Idade Média? Porque lá o Museu Metropolitano é dividido por épocas. Aí eu fiquei fascinado com aquilo. Dali, eu fui para buscar, enfim, livros em lojinhas esotéricas lá por Nova York e encontrei a enciclopédia de Stuart Kaplan. E a partir daí minha vida mudou completamente, porque daí eu fui realmente ver o que era a história do tarô. A minha cisão com o tarô se deu exatamente nessa época, 1988, ao procurar as imagens do tarô no museu e encontrar as placas da temperança. E como o próprio nome diz, temperança, eu tive que ler, estudar e desenvolver bastante para encontrar esse processo. Foi a partir daí, de 1988, que eu retomei, então, todos os estudos. Então, por isso que eu pontuei 1781, naquele momento, porque foi a partir dali que tudo se desenvolveu na minha vida, que tudo mudou. Aí eu descobri que, na verdade, depois de 1781, do lançamento do livro, 40 anos depois, foi descoberto realmente pela Pedra de Roseta, pelo egiptólogo Jean-François Champollion, decifrou realmente os hieróglifos egípcios. A partir dessa pedra, onde existiam três línguas. E, a partir daí, tudo que o tarô, todos os formulários mágicos ou que ele escreveu sobre o tarô, que ele tinha dito, não era nada disso. Eram receita de pão, era como que ele colocou. A palavra tarô não existe na língua egípcia. Esse tarot não existe nenhum fonema, nenhum símbolo que lembre isso na língua egípcia. E, então, a partir dessa pedra, tudo o que Gebelão falou sobre o Egito foi por água abaixo. E outros autores também, que eu não vou colocar Gebelão também único nessa fogueira, não. Tive outros cientistas, outros egiptólogos que tentaram decifrar e não conseguiram, mas foi só a partir de François Champollion que ele realmente conseguiu decifrar e desenvolver tudo sobre o tarô. Sobre o tarô, não. Desenvolver tudo sobre a arte egípcia e a língua e os papiros e tudo mais. Então, aí eu vim saber que, sobre essa parte da Pedra de Roseta, também vim saber que os ciganos, de origem dita egípcia, não eram egípcios, eram um povo nômade indiano, que, quando eles entraram na Europa, em 1417, 1420, o tarô já existia há mais de 50 anos em solo europeu. Então, ou seja, a entrada deles lá não teve nada a ver nem culturalmente, nem de símbolos, nem de formas, nem de nada. Eles entraram, sim, com a quiromancia, que é oriunda da Índia e tudo mais. Então, eles entraram com outra técnica. E depois descobriram, talvez nas cartas, um modo também de ler a sorte, um modo também de fazer previsões, e passaram a utilizar. E como eles eram um povo nômade, vão de cima para baixo, de baixo para cima, à época, hoje não, hoje estão todos estabilizados em algum bairro, em algum lugar. À época, obviamente, as pessoas viam eles jogando, talvez, e associaram as cartas a eles, como aí o Gebelão deve ter associado também aos ciganos,
por achar que o tarô veio do Egito, por achar que Gypsy eram oriundos do Egito também, os ciganos. E aí tem essa panela toda. Então, vim descobrir tudo isso e fui, aos poucos, me desvencilhando desse conceito do Egito, esse conceito faraônico, né, das cartas de tarô, essa ideia desse processo. Vale colocar que, no século XVIII, século XIX, as pessoas começaram também a desenhar os tarôs com ideias egípcias, coisa que até então não existia. Tá? Então, foram 600 anos, praticamente, de estrutura e de desenhos do tarô, do de Marcelli, principalmente, e não tinha uma iconografia, não tinha uma imagem egípcia. As imagens egípcias só foram introduzidas no tarô a partir dessas menções que tanto Gebelan quanto Etela fizeram do Egito, e depois outras pessoas começaram a compilar uma de outra. Então, o que nós vamos fazer agora? A partir desse momento que eu descobri tudo isso nas obras de Kaplan, que tudo isso que eu descobri que realmente foi um ponto em que houve uma ideia totalmente errada, aí eu voltei a pesquisar a história toda do tarô. E aí voltamos, então, aos primórdios. Foi aí que eu comecei, então, voltei para trás. Falei, não, então não posso mais ler essas histórias de Gebelan, essas histórias de Levi, essas histórias de Pappus. Eu tenho que buscar a fonte. E nessa fonte, obviamente, existem vários livros históricos que foram publicados na língua inglesa, infelizmente, não foram e não serão publicados na língua portuguesa, ou brasileira também, porque não há interesse das editoras, o custo, às vezes, é altíssimo para você publicar um livro, não há o retorno, né, do capital. Então, realmente, não é possível. E aí, adquirindo esses livros e estudando, eu passei a entender da seguinte forma: não há nada do tarô que anteceda a 1387. Nenhuma informação, nenhuma ideia, nenhum conceito. Aí vem a pergunta, mas era secreto. Pô, RRA não era secreto, a astrologia não era secreta, a magia enoquiana não era secreto, os formulários de magia não eram secreto, os registros, sei lá, de tudo não era secreto. Todas as artes esotéricas, místicas, ocultas, nada era secreto. Estava tudo ali em livros, as pessoas tinham as fraternidades, os grupos que preservavam uma coisa do outro. E por que iam manter em segredo um jogo de cartas? E detalhe, o que antecede a imprensa, inclusive, as cartas até mais ou menos 1450, até o início de 1500, as cartas eram pintadas à mão. Não existia imprensa, não existia esse processo de produzir cartas como nós temos hoje. Então, ou seja, eram artesãos, eram artistas plásticos contratados por famílias, pagava-se uma fortuna para se pintar cada carta, 78 cartas, então não era uma coisa tão simples. E as primeiras cartas, essa é uma imagem minha, no Museu Naipes Fournier, onde eu vi o original do tarô do Visconde Sforza, são cartas imensas, são cartas realmente pintadas com esmalte, folheada a ouro, com prata. Então, uma coisa assim que não é uma coisa simples que qualquer ser comum podia ter. Só pessoas com muito dinheiro, só uma elite podia ter as cartas do tarô pintada. Não só que tudo que a gente conhece sobre o tarô, nesse primórdio, pertence às grandes famílias. Famílias realmente de ducados, famílias de nobres. Então, o que nós temos aí? Nós temos os primeiros registros oficiais sobre o tarô, falando menção sobre um jogo de cartas que surgiu, não sabe se da onde, é bem essa questão. Nós temos as proibições. Entre 1387 e 1397, são os primeiros rabiscos que nós temos de decretos e leis falando sobre o tarô, onde havia uma proibição, não por questões religiosas, que as pessoas insistem em falar que a igreja mandou para a fogueira um monte de tarólogo, é mentira, porque nenhum tarólogo foi queimado, tá? Nenhum astrólogo também já foi queimado. Aí o processo é completamente outro. E o que eles tinham ali é que as proibições eram em dias comerciais, porque as pessoas deixavam de trabalhar para jogar cartas. Observe o seguinte: nós estamos numa época que não tinha internet, não tinha luz, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha novela. Então não tinha nada para a pessoa fazer a não ser brincar e coçar a bunda, mais nada, entendeu? Então, temos aqui a parte das cartas, que quando surgiu algo novo, a época só tinha dados, tinha gamão, tinha a parte do xadrez, eram coisas assim bem monótonas. E veio as cartas coloridas, bonitas, as pessoas deixavam de trabalhar. Então, por isso que foi proibido, em dias comerciais,
usar as cartas do tarô, ou as cartas comuns, porque se jogava ludicamente também a dinheiro ou por brincadeira. E a partir, talvez, desse jogo de lúdico por brincadeira, talvez tenha surgido, talvez, o que é essas cartas, o que são esses símbolos, o que é isso na nossa vida, e as pessoas talvez tenham começado a trabalhar no aspecto espiritual oracular com o tarô. Um detalhe é que, nessa época, não se chamava um tarô, se chamava naibis, tá bom? Então, esse nome tarô não tinha à época. Era naibis ou ludus cartarum, que era o nome dado a esse conjunto de cartas. E começou também a surgir artesãos, pessoas especializadas em pintar tarô, pessoas especializadas em produzir as cartas. Temos grandes artesãos regionais em Veneza, França, Inglaterra. Pessoas que foram reconhecidas pelo governo como autorizado a produzir as cartas e baralhos do tarô. Então, ou seja, não era uma arte oculta. E nós estamos falando isso em plena Inquisição. Então, se a pessoa fala que o tarô é uma arte oculta, está mentindo descaradamente, porque ela era produzida. E produzida uma média de 270 mil pacotes de tarôs por mês. Então, só vocês terem uma ideia da dimensão da produção do tarô. A produção era tão grande, mas tão grande, que muitas pessoas, muitos governos... Só um minutinho, que eu acho que eu esqueci minha bateria aqui. Um minutinho, vou sair aqui, 2 minutinhos. A coisa era tão feia que você tinha as cartas que tinham que pagar imposto. Né? E aí você tem aquele negócio de ser flipado, porque os caras aproveitavam o carimbo e depois copiavam um no outro. Tem umas histórias muito doidas dessa época. Tem sim. Volta aqui, volta para eu continuar, depois você edita essa parte. Muito bem. A coisa ficou tão forte de produção que o governo passou a ter controle total sobre a produção de tarôs e todo tipo de cartas. Nós temos um monopólio estatal na Espanha e em Portugal. Na Espanha vai ali de 1583 a 1811. Não vai em 2 meses, em 2 anos. Nós temos aí praticamente quase 3 séculos. Tá bom? Imagine quantos governos passaram em 3 séculos, em 300 anos. A mesma coisa em Portugal, de 1769 a 1832. E foi controle estatal, ou seja, era organizado e controlado toda a produção na França, de 1583 a 1944. Bem recentemente, o governo controlava a produção de cartas e tarôs. Na Itália também, de 1588 a 1945, e na Áustria, de 1692 a 1939. Estou pontuando essas datas para vocês verem que ela abrange o período de toda a Inquisição, ela abrange o período de todos os grandes movimentos artísticos, entre os movimentos científicos. O tarô permaneceu inalterado a sua produção. Nós temos, inclusive, em algum momento da história, aí temos uma carta da sacerdotisa, essa carta é de 1624, do Jacques Vieilleville. Ali embaixo tem um carimbozinho do rei. Todas as cartas, nessa época, na França, tinham que ter o carimbo do rei. Então, se você produzia um tarô, você tinha que ir lá carimbar, senão você ia ser preso, ia ser deportado, ia fazer alguma coisa contigo. As cartas dessa época não tinham nem nome, né? Algumas tinham número. Os nomes e número vieram a surgir muito com o tarô de Marseille, a partir do século XVII, mais ou menos, que até então, os primeiros 200 anos, as cartas raramente tinham nome ou número, e eram produzidas desse modo aí que vocês estão vendo. Essa aqui é uma das primeiras cartas impressas, a partir de 1550, daí para frente, onde esses borrões é porque era feito pedaço por pedaço, carta por carta, para que pudesse produzir um pouco da imagem, dos traços, né? Então, hoje não, hoje é tudo digitalizado, hoje realmente está tudo maravilhoso as cartas, mas isso aqui eram as cartas da época e por muitos anos foi assim, tá? Por muitos séculos foi dessa forma. Hoje as pessoas reimprimem as cartas com traços perfeitos, com cores perfeitas dessa época, mas isso aí é uma carta original da biblioteca, está na Biblioteca Nacional de Paris. Então, observe o seguinte, que as leis e decretos sobre a parte de profissionalização de produtores de tarôs, a parte de controle estatal do governo. Um detalhe interessante, a França, durante o reinado do Luís XVI, o que ele fez?
todas as cartas, todas as taxas provenientes da carta do tarô foi para fazer armas. Foi lá para fazer bala, canhão, foi tudo para o exército, para fazer os armamentos. Então, para vocês verem que era assim, era altamente taxado, tributado, como é até hoje, né? As cartas até hoje são tributadas, mas hoje estão mais livres para serem produzidas de forma independente. Então, tudo eu pontuo isso para colocar que o tarô ele tinha uma alta influência na sociedade e que ninguém, absolutamente ninguém, falou sobre o tarô veio do Egito. Ninguém nunca pesquisou, ninguém nunca olhou, ninguém nunca viu. O próprio governo, as próprias pessoas que utilizavam o tarô, dali para todas as colônias, dali para toda a Europa, enfim, todos os países, ninguém nunca buscou ou pensou, porque à época tudo lançava para o norte da Itália. Todas as pesquisas, tudo veio lá da Itália, veio do norte da Itália. Então, ninguém mais se preocupava, porque não tinha essa ideia. E as imagens do tarô, à época, eram como se fossem fotografias hoje, do rei, da rainha, do mago, do sacerdote, do papa, sei lá, do carro, enfim, da roda da fortuna. A roda da fortuna é uma relação da deusa da fortuna, não é roda de fortuna de ganhar dinheiro, não. Fala da deusa fortuna, que era muito comum à época. Então, tudo no tarô lembrava muito aquele momento histórico deles. E nada, durante esse processo todo, se falou sobre o Egito, ou sobre Atlântida, ou sobre Moisés, ou sobre Cabala, e nada disso. Então, o que nós temos que entender é que toda essa parte mítica do tarô, ela foi importante, sim, para aquela época. Aqui nós temos o primeiro registro histórico que nós temos, que foi descoberto, pode ser que, sei lá, se for encontrar outros, mas é de 1540, que é o primeiro manual que nós temos sobre leitura de cartas. E aí, utilizando apenas o naipe de ouros como leitura de cartas. Era um manual, você embaralhava as cartas, você pega uma cartinha, quer dizer isso, pega uma cartinha, quer dizer aquilo. Então, uma espécie, vamos supor, com 100 perguntas e respostas. Já estava assim, prontinho o manual para a pessoa fazer. É o que nós temos de mais assim, antigo, falando sobre o uso cartomântico, o uso taromântico do tarô ou dos naipes, enfim, das cartas dos arcanos menores. Temos muito pouca coisa sobre os arcanos maiores que anteceda a essa época. Eles, inclusive, a ideia de que eles, de um dado momento, surgiram iguais, surgiram primeiro os arcanos menores e depois surgiram os arcanos maiores para interagir com esses sistemas de cartas, que eles chamavam de taroco e que utilizavam para fazer uma espécie de jogo chamado trunfos, jogar os trunfos. E cada carta do tarô não se chamava arcano, se chamava trunfo. Então, os trunfos dos naibis, era assim que se falava. A palavra arcano, ela surge no século XIX. Nós vamos já entender daqui a pouquinho. Então, nós temos aqui esse primeiro registro. Um outro dado também que acabei também descobrindo, achei assim fantástico, é que hoje também tem pouco conhecimento disso, é que existiram também os tarôs pedagógicos e lúdicos que eles ensinavam as crianças. Então, a partir de registros, enfim, de algumas imagens, ensinar fábulas, ensinar contos, ensinar, de repente, história, geografia. Eles utilizavam dentro das cartas também para ensinar. Isso nas escolas, isso com os filhos dos nobres. E era um modo também lúdico de você desenvolver a leitura, porque o tarô ele não era usado somente no sentido oracular. Ele também tem um grande uso, e ainda tem na Europa, uso lúdico de jogatina ou de brincadeira. Hoje em dia, esse tipo de tarô se chama tarô-ko, o tarô aqui. Ele tem uma outra nomenclatura, mas eu diria que durante esse século XVII a XIX, tarô, taroco, taroque, acabou sendo a mesma coisa. E tudo era para jogar, brincar, ou talvez jogar tarô também, né, no sentido oracular. Né? Existem milhões de possibilidades aí. Mas nós temos que agora entender o seguinte. Um outro dado aqui importante, isso aqui é até recente, tá, gente? Porque eu li muitos livros também, editados no início do século XX, que teria sido, talvez, a China descoberto o papel, e a China teria produzido os primeiros tarôs,
ou que a Índia tivesse produzido os primeiros tarôs e depois ido para o Oriente Médio, do Oriente Médio lá para a área de Veneza. Tem várias teorias a respeito. Mas eu tive contato com um livro em 2010, aqui da Fernanda Frazão, quando estive em Portugal dando aula, e ela fez um lançamento dessa obra. É uma tese de doutorado dela, que está na Biblioteca Nacional de Lisboa, Nacional Portuguesa, lá em Lisboa, onde ela fez a história de jogar e da Real Fábrica, do século XV até a atualidade. E o que acontece é o seguinte, foram os portugueses quem levaram as cartas, o tarô e todo o sistema estrutural, sei lá, simbólico, para jogar e ler ou fazer qualquer coisa, para Goa, em 1510, Nagasaki, Japão, em 1543, Macau, na China, em 1553, e do Rio também veio aqui em 1808 com a família imperial. Então, eles introduziram os sistemas de cartas, porque eram colônias, né, portuguesas, Goa, Nagasaki, Macau, Rio. E o que acontece é que tanto Índia, quanto Japão, quanto China, eles pagavam alto tributo para os portugueses ao comprarem as cartas. E, óbvio, que virou uma febre também nesses países. O que aconteceu foi que, à época, o reinado, né, desses países, dessas cidades, romperam com Portugal nesse processo e passaram a produzir suas próprias cartas com símbolos culturais deles. Então, desde o século XVI, existe realmente na Índia, no Japão e na China, cartas com símbolos culturais deles, mas que é oriundo o sistema da colonização portuguesa. Então, esse é um dado novo que eu lancei, eu coloquei no meu livro na revisão do volume 1, que é o Tarô, Simbologia e Ocultismo. Eu já atualizei essa parte, colocando essa questão dessa introdução da parte histórica do tarô, também rompendo um pouco essa ideia de Japão, China e Índia, que realmente a obra ela é fantástica, ela é bastante densa. Falando, inclusive, o seguinte, em Portugal, na época manuelina, houve uma proibição. O governo português também controlava o tarô e a produção de cartas, e quem fosse pego falsificando as cartas ia ser deportado. Para onde? Para onde? Brasil. Então, ou seja, tivemos algumas pessoas deportadas para aqui a nossa terra que falsificaram as cartas do tarô, porque tinha que ser um papel comprado especificamente do governo, controlado pelo governo, como é até hoje muitas coisas aqui também no nosso país, né? Tudo tem que ser através do governo e de outras questões mais. E lá não era diferente. Então, realmente, existem algumas questões bastante interessantes nesse livro e da Fernanda Frazão, que ela traz à baila essas ideias sobre a produção do tarô. Bom, depois disso, o que nós podemos entender? Que nessas datas específicas, onde em 1781, eu diria que houve essa cisão entre mitológica, talvez, né, dando algum sentido mítico ao tarô. Voltando lá em 1387, eu não vi nada que relacionasse o tarô, mas a partir dessa data, e vamos agora cravar uma data 1854, dessa data, 1781 a 1854, todos os ocultistas, todas as pessoas de fraternidade, todo mundo que ligado ao mundo esotérico começa a se interessar pelo tarô. E aí entra o tarô esotérico, entra o tarô hermético, entra o tarô ocultista, entra uma ideia diferente do uso do tarô. Ou já não era mais somente o aspecto ligado ao oráculo ou à previsão, também se busca dentro do tarô um sentido mais hermético, mais simbólico, mais transcendente. Embora nós tenhamos, com as obras... Eliphas Levi, Papus MacGregor e Wirth tenham também colocado, como eu falei anteriormente, sobre a origem no Egito, ou dos ciganos, ou Moisés, ou uma origem mais transcendental, todos são unânimes em colocar que há algo a ser estudado, algo a ser desenvolvido na leitura das cartas do tarô. Algo além do que simplesmente, talvez, a parte mítica. E aí começam, sim, a associar o tarô ao hermetismo e a toda a área esotérica. A astrologia, a numerologia, a cabala. Aí sim começa esse movimento de estudo do tarô.
mas a partir das obras de Eliphas Levi, lançada em 1854, que é Dogma e Ritual de Alta Magia. Esse livro, ele é um achado arqueológico. Tudo que se fala sobre o tarô ali deve ser lido apenas como uma fonte histórica. Temos que tomar cuidado em levar ao pé da letra o que ele fala sobre o tarô, que é de uma época e de um processo, no qual, uma época, inclusive, que ele execra as mulheres que jogavam tarô, porque ele e Papus consideravam que só os homens podiam saber sobre hermetismo, ocultismo e magia, as mulheres não podiam. E que elas jogavam tarô, jogavam cartas, era uma coisa assim, de menor interesse. Nessa época, eles tentam, então, fazer a cisão entre o estudo hermético e o estudo simplesmente taromântico. E eles, então, começam a lançar a ideia da palavra arcano. Aí, cada carta seria um arcano e não mais um trunfo, porque eles querem separar a ideia do sentido lúdico, do sentido espiritual, do sentido mais ocultista, do sentido mais hermético. Então, é a partir das obras de Eliphas Levi que surge a ideia dos arcanos do tarô. A palavra tarô ela já era comum um pouco no linguajar já há alguns séculos, desde o século XVI, como uma arte, também ninguém sabe a etimologia dessa palavra, ou a origem dela, ou de que forma ela surgiu, mas ele passa principalmente a colocar, em vez de falar trunfos do tarô, a falar arcanos do tarô. Então, é ele quem lança essa ideia, dizendo que há algo simbólico a ser estudado. Ele lança a ideia de que existe as letras hebraicas associadas ao tarô. Ele é que lança a ideia de que o tarô pode ter associação com Cabala. Então, a partir desse movimento de 1854, e ele já é influenciado pelas ideias, obviamente, de Gebelin e de Taylor, e ele passa, então, a desenvolver esses ritos e essas ideias. Tudo que ele escreve sobre Cabala e toda a parte hermética ou parte de magia é maravilhoso, tá? E realmente, quanto a isso, se quiser ler sobre esse viés, perfeito. Mas ler sobre o viés do tarô hoje já não compete mais. Tanto as obras dele quanto a de Papus. São aspectos históricos, devem permanecer históricos e não deve ser lido como um conceito de ler tarô ou estudar o tarô, na sua estrutura, na sua função. Eles influenciaram, obviamente, todo o século XX, com um estudo aprofundado do tarô. Temos que entender essa época do século XIX, que não existia a ideia de arquétipos, não existia a ideia de transculturalidade, não existia a ideia de imagens arquetípicas, não existia a ideia nem de psicologia, tá bom? Então, vamos colocar que autoconhecimento, nessa época, não existia essa palavra, inclusive. Então, conhece-te a ti mesmo era o máximo que se falava nessa época. A palavra autoconhecimento é uma palavra surgida e criada no século XX. Então, ou seja, tudo o que nós temos sobre o tarô até aquele momento, eu diria que eles são os grandes pais do tarô, os grandes precursores, os grandes patronos, né? Considero Gebelin, considero Taylor, considero Eliphas Levi, Papus, MacGregor, Witt, os patronos do tarô. Ali está o núcleo, o óvulo que nós conseguimos no século XX desenvolver uma série de teorias a partir deles. Mas as obras deles, por estarem recheadas da ideia do Egito, e ainda ecoa isso, então as pessoas ainda acabam falando que o tarô veio do Egito, que o tarô veio da Atlântida e daquele momento. Mas é dentro desse grupo, desse núcleo, que nós vamos ter a divisão, por exemplo, estudar tarô e cabala, tarô, depois tarô e terapia, tarô e simbologia, tarô e magia. Enfim, hoje nós temos uma gama imensa de estudos dentro da área do tarô. Nós agradecemos a esses personagens, porque eles, de algum modo, abriram um pouco a consciência. Não mais como eles pensavam, né? Que o tarô era uma arte estritamente masculina, e o estudo do tarô e cabala era uma arte masculina, e que as mulheres não deveriam estudar isso, porque, aliás, Papus tem uma parte do livro dele, do Tarô dos Boêmios, que dá vontade de rasgar as páginas, jogar e queimar. Ele fala que as mulheres, literalmente, as mulheres são burras, as mulheres não sabem da ciência hermética. E aí vale lembrar que Madame Blavatsky foi a primeira mulher a se manifestar no ambiente mágico, que até então eu não reconheço, eu não me lembro de alguma mulher que tenha se tornado alguma figura pública a falar ou a entrar nesses círculos mais herméticos, mais místicos, mais esotéricos. Até então, a Europa era estritamente masculina.
E Papuzzi e Levi também execram muito as mulheres, e também Teila, porque Teila era um homem que jogava tarô e eles não achavam que o homem deveria jogar tarô. O homem só devia estudar tarô e hermetismo, mas não devia aprender a ler a carta ou pedir aconselhamento em cartas. Então, nas obras dos dois, eles realmente falam muitas coisas assim chulas a respeito tanto de Teila quanto de Mademoiselle Lenormand, também, Madame Crochet, e de todas as pessoas que jogassem tarô de um modo oracular. Mas é deles que nós temos, sim, que reconhecer que foi uma busca de ver no tarô algo além daquelas imagens. Vamos dizer assim, que talvez esses personagens do século XIX tenham resgatado realmente o que poderia significar o tarô. Talvez alguém inventou lá, há uns 6 séculos anterior, aquelas figuras, aquelas imagens, e que hoje faz muito sentido. A estrutura do tarô hoje, para nosso século 20 e 21, faz muito sentido. Não fazia sentido para o século, talvez, 13, 14, 15. A ideia dos personagens, a ideia dos naipes, a ideia dos números, da sequência dos números, a ideia da corte. Então, toda essa estrutura que nós hoje estudamos, e muito de quem reconheceu essa estrutura foi Oswaldo Wirth, em 1889. Eu diria que, enquanto Levi e Papuz, MacGregor entraram numa linha de mais tarô, hermetismo e cabala, Wirth também tinha esse viés junto com Papuz, mas ele lançou também ideias estruturais do tarô, mais ligadas à simbologia, e depois veio Ouspensky, um grande filósofo russo que também veio a colocar muito dessas ideias junto com Wirth. Então, hoje nós temos o hermetismo e a simbologia convivendo lado a lado no estudo do tarô, para se reconhecer as cartas, seja de um modo de autoconhecimento, seja de um modo de previsão, seja de um modo oracular, seja de um modo que for que a gente vai desenvolvendo. O que aconteceu, então, a partir do século XX? Essa mistura toda que infelizmente está ocorrendo uma fragmentação simbólica, está ocorrendo escolas e mais escolas de conhecimento e pensamento. Então, essa fusão do hermetismo com o simbolismo, eu até aqui relacionei 3 cartas, só para a gente ter uma ideia, do Tavalione, Crowley e o tarô egípcios daqui, são o Tavalione mais clássico, o de Crowley ele vai dentro da fraternidade dele fazer as monografias através do tarô, ou do egípcio Kia, que é baseado no tarô de Falconier, era um artista que fez o tarô para uma peça teatral. Observe o seguinte, que nós vamos ter a letra Shin no Tavalione em relação ao louco, nós vamos ter Aleph no louco do Crowley, nós vamos ter a letra Tal no tarô Kia. Então, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão desenvolvendo um tarô de modo hermético, simbólico, outros estão simplesmente fazendo a fragmentação ligado ao tarô e cabala. E desse conceito tarô e cabala, nós vamos ter lá a linha de Levi e a linha de MacGregor, são 2 personagens, um da escola francesa e um da escola inglesa, e através deles, outras pessoas também desenvolveram outras sequências, né, ligados a essas escolas. Então, aí fica a questão, como usar isso? Isso tem a ver muito mais com a magia, isso aí, voltando à questão até que o Delbert tinha colocado, isso tem a ver muito com a magia e com a fraternidade. O tarô pode ser usado magicamente, sim, porque as fraternidades no século XIX pegaram as imagens do tarô, fizeram um engendramento mágico através das letras hebraicas, que também, por sua vez, também tem outros processos mágicos, e criam seus próprios sistemas, né? Agora, muita gente acaba simplesmente compilando uma coisa de outra, porque uma coisa é você fazer um engendramento mágico, outra coisa é você entrar num sistema. E aqui, peraí, que houve aqui um errinho. Aqui eu quero colocar o seguinte, que há atualmente uma arte e a fragmentação simbólica devido ao capitalismo. Então, hoje a editora ela pega lá, olha, lê esses 10 livros aqui, lê de Gébelin, lê de Papuz, lê talvez do Waite e cria um tarô para mim. Então, é isso que hoje as editoras estão fazendo. Elas não estão mais preocupadas em preservar símbolo, em ver se pode colocar a letra Aleph aqui, se pode colocar a letra Bet ali, se pode colocar Dalet lá, se pode o mago poder a mão para cima, a mão para baixo, ou se vai ter um eremita jovem ou velho. Eles querem hoje produzir catálogo. Anualmente vem catálogo e catálogo. Então, tudo aquilo
que tem a parte histórica, ela acaba se misturando completamente, e o leigo acaba comprando, às vezes, um tarô que tem uma mistura imensa de diversos elementos, diversas sequências, diversas ideias elaboradas. Por isso que tem muitos tarôs que são mais para coleção do que para um estudo, talvez, hermético, ou talvez um estudo oracular, ou um estudo terapêutico. Por isso a importância de conhecermos a estrutura do tarô, de conhecermos a sua história, de conhecermos o seu movimento, para que a gente tenha certeza. Por exemplo, aqui nós temos o 10 de copas. Temos as 10 taças, temos aqui o tarô de Waite, temos aqui o tarô de Hurrick, onde, o que é o 10 de copas? Se você não tiver ideia do que é lá estruturalmente o 10 de copas, as pessoas têm que entender que o 10 de copas é sempre felicidade, fartura, grandes coisas positivas na vida, você pode ter tudo, pode ser feliz. Porque se você não entender isso, você não vai entender a imagem do Hurrick, por exemplo. Aí nós temos um seio que amamenta, né, que traz tudo de leite, de bom, de vida. Temos um dólar ali, temos joias, temos riquezas, né? Como lá no tarô de Waite, tem lá a família rica, feliz, positiva. Mas se você não entender o que é o tarô clássico, o que é o tarô tradicional, você vai ter uma série de mudanças simbólicas. E o que acontece hoje é que, historicamente, talvez nós estejamos mudando a estrutura do tarô. E é isso que é o grande problema hoje. Que nós conseguimos, de algum modo, no século XX, ordenar e coordenar a história do tarô, limpando alguma coisa do Egito, alguma coisa das antigas, ordenando, talvez, a parte hermética, utilizando o tarô com cabala, utilizando o tarô com astrologia, utilizando o tarô com numerologia, utilizando o tarô de um modo simbólico, mas vem as editoras do sistema capitalista e simplesmente nos arrebentam. Então, eu só fiz umas classificações bem rápidas, que é o seguinte: tarô clássico é aquele que vai seguir a simbologia que você vai entender rapidamente. Então, olhou lá para um tarô e viu que é o mago, ou seja, um jovem em pé, ou tem os 4 elementos na sua mesa, você rapidamente identifica o mago, é um tarô clássico, ele vai seguir uma simbologia tradicional. O artista que vai pintar de acordo com o que ele deseja, mas baseado numa estrutura. Temos, a partir de 1970, começou a surgir os tarôs transculturais. Quando eu falei que no século XIX, quando se iniciou a questão hermética com o tarô, não se falava de imagem arquetípica, não se falava de culturas, de transculturalidade, de transferências, né, de mitos de uma cultura para outra. Em 1970, começaram a surgir, então, os tarôs ligados em mitologias. Então, é outra estrutura que, às vezes, baseada nos tarôs clássicos. O que significa o mago? É criatividade, é início, é vontade, é desejo. O que é na mitologia grega? É Hermes. Então, desenha Hermes lá, faz o que você quiser com ele. Quem é na egípcia? É Osíris, bota Osíris lá, pinta de qualquer jeito. Então, as pessoas vão, no seu processo cultural histórico, e as editoras vão exigindo cada vez mais um catálogo. E tem o que eu considero tarôs fantasias, são aqueles tarôs que, sei lá, o artista é lindo, maravilhoso, mas às vezes você não consegue reconhecer mais a imagem do tarô. E aí que entra o nosso problema hoje. Você tem todo o conhecimento histórico, todo o conhecimento simbólico, e você, às vezes, vai a cada ano um tarô novo. Vai um tarô novo. Esse tarô é o melhor. Esse tarô é o que vai revolucionar. Não existe isso. Tarô é uma imagem arquetípica. Tarô é um símbolo. Então, não tem como você modificar a letra A. Nós temos as fontes dos PCs, né, dos notebooks, tem vários tipos de fontes, mas A é A, B é B, C é C. Então, nós temos que entender um pouco a estrutura e a simbologia para entender o porquê que essas pessoas estão pintando o tarô dessa forma. E aí nós entramos nesse problema todo, né, de ter que limpar a cabeça da história, dessa história mítica, e ainda tem que entender a estrutura do tarô, entender a simbologia, entender todas as correntes para você poder entender todos os tarôs que estão sendo produzidos. Então, quando você acaba aí, você fala assim, eu não quero mais saber sobre tarô. Chega, já encheu, não dá mais, e aí a pessoa desiste de ver o tarô, porque às vezes ela lê um livro, ela vai ler outro livro, é diferente, vai ler outro livro, é diferente, porque ela não conhece as escolas de pensamento, ou às vezes ela não conhece as estruturas. Como é que lê esse tarô? Eu sempre digo o seguinte, toda vez que você pega um tarô, olha para ele e vai ler na borda dele o que ele significa, é porque você não conhece a estrutura e não conhece o tarô como em profundidade. Se você olha uma imagem e tem que ler o nome dela
então você não está reconhecendo a estrutura. Então, você deve voltar a estudar a simbologia, deve voltar a estudar a história, a estrutura do tarô, para que você possa até ser crítico. Falar, olha, esse tarô está mal desenhado, esse símbolo não pode ser aqui, esse símbolo não pode ser lá, enfim. Aí nós vamos ter um papo para milhões e milhões de anos, se a gente for discutir aqui o que está acontecendo com o tarô. Por isso que vocês devem, então, ver as obras do Ney Naif, que é um ator muito bom, e ver também as obras do Delby, Marcelo Delby, que também é muito boa, tá bom? Aí vocês vão ter uma ideia fantástica de tudo. Termino aqui, querido. Valeu. Peraí, deixa eu voltar aqui para nós. Vou dar o meu stop share aqui, beber um pouquinho de água. Com essa apresentação maravilhosa, eu separei aqui umas perguntas. A terceira parte é mais sobre os seus livros e tarôs, mas a minha primeira pergunta é a seguinte: quando que veio a ideia de você publicar o teu tarô? E como é que foi esse processo? Você chegou com um desenhista, ficou enchendo o saco dele? Eu falo porque eu tenho alguns tarôs meus e eu fiquei em cima do desenhista quase batendo nele. E o desgraçado ficou lá, os 78 tarôs comigo em cima, falando, oh, mexe aqui, mexe lá. Blá, blá. Então, como é que foi o teu primeiro tarô? Você veio a ideia de falar assim, vou fazer um tarô. Pois é. Qual é o processo? O processo foi diferente. Eu tive a ideia de fazer um tarô na década de 90, esbocei algumas imagens com uma artista plástica, era uma aluna minha, estava fazendo uma tese de pós-graduação de imagens, uma série de coisas, e começou a desenhar um tarô. Mas desenhamos algumas cartas, ela mudou daqui do Rio e acabamos, enfim, nos distanciando. E as cartas que eu tinha realmente pensado e desenvolvido, fiz só algumas. São a Morte, a Torre na Morte, o Eremita, a Torre foi só esboço, e a Temperança, o Pendurado. Fiz todo o caminho da dor, do tarô. E fiz alguns esboços da sacerdotisa, do mago e do louco. Mas, enfim, era uma ideia diferente, mas eu vi que era muito difícil. Produzir um tarô não era uma coisa muito fácil, não, porque você dá para o artista a ideia do que tem que ser feito e ele captar a sua ideia, a sua sensibilidade, é uma coisa difícil, a arte é uma coisa difícil, porque ele tem as ideias dele. E por isso que eu acho que muito das editoras estão, às vezes, assim, errando na produção do tarô, porque elas estão deixando também o artista a fluir muito na vibe dele, muito de modo fluídico, sem dar algum norte ou alguém que possa orientar alguma coisa simbólica ou determinada. Aí eu desisti da ideia, eu falei, deixa para lá. E nessa época eu dava aula, eu só escrevia artigos para os jornais esotéricos que tinha aqui no Rio de Janeiro, era o Ganesha e Universos, e todo mês eu escrevia artigos sobre tarô. E quando chegou em 1998, eu olhei para trás, assim, um monte de arquivos meus, desde 93, que eu escrevia para esses jornais, eu via livro, nossa, eu tenho um livro aqui. Nossa, eu comecei a pegar os artigos e a organizá-los de algum modo. E, nesse meio tempo, eu tinha uma apostila de curso que eu dava e comecei a escola online. Em 1998, comecei a escola online de tarô e comecei dessa apostila, comecei a fazer os cursos online, mas era tudo escrito, né? Parece curso por correspondência, né? Que você escreve uma cartinha, volta, então era um e-mail, voltava, E as pessoas falaram, nossa, estão aprendendo assim, só nesse sistema de leitura. E eu corrigindo algumas questões e outras. Aí eu reuni, então, esse curso junto com aqueles artigos e formei um livro, que é o Curso Completo de Tarô hoje, que está publicado, e levei para a editora. E por muitas editoras recusaram, até que um dia, no lançamento do livro do Johann Reis, O Tarô de Tote, ele me apresentou a editora, a Silvia Leitão, da editora Record, e ela falou assim, esse teu livro de tarô, eu gostaria de publicar um livro de tarô. Eu falei, tá, eu vou levar para você. Eu levei o livro de tarô para ela sem pretensão alguma. Ela olhou o livro, falou assim, olha, Ney, vamos fazer um tarô? Eu falei, como? Entendeu? Como? Vamos produzir um tarô. Como você quer que seja feito? Como o livro estava todo estruturado no tarô de Marsella, eu falei assim, vamos nos basear no tarô clássico. Então, nós pegamos o tarô de Marsella e dei ele como base para a Thaís Linhares, para ele, então, desenvolver o esboço. E eu comecei a orientar as cores,
como eu queria as cores do tarô, como eu queria que ele fosse desenvolvido, como seria a estrutura, porque eu pensei nele para dar aulas, não especificamente para jogar o tarô, mas acabou que ele é jogado e é muito lindo, por sinal. E aí começou assim. Então, a produção do tarô, na verdade, foi a ideia da editora. Ele foi baseado no de Marsella. Ele é praticamente um modelo do Marsella mesmo, clássico, porque eu me baseio todas as minhas aulas na matriz do tarô, porque todos os tarôs existentes são baseados no de Marsella e revisão em cima de revisão. Então, se você aprende o clássico, você consegue entender o porquê dos arcanos menores, enfim, dos significados ou das suas mudanças, né? E se você não entende o de Marsella, vai ser difícil entender os outros tarôs. Às vezes a pessoa inicia pelo tarô mitológico e não consegue ler os outros tarôs. Inicia pelo de Waite e não consegue ler os outros tarôs. É importante você iniciar pelo clássico, você aí vai entender por que o Waite mudou, por que o Waite fez aquilo, por que o Crowley mudou a corte, ou por que o tarô mitológico é daquele jeito, por que o tarô egípcio é daquele jeito. Então, a partir da base da matriz, você entende tudo. Então, foi minha ideia de criar o meu tarô, foi a partir dessa base da matriz para poder desenvolver. Os meus encontros com a Thaís foram quase uns 6 meses, mais ou menos, de processo. Porque, às vezes, ela desenhava um traço que eu não achava de acordo com a imagem da carta. Ela tinha uma outra ideia, uma outra visão. Então, assim, foram vários traços do rosto ou de cores das roupas. Isso eu fui orientando bastante ela, como ela mudar e como ela desenvolver. O meu processo foi esse dentro das cartas do tarô. E vocês também experimentaram o tarô? Porque eu cheguei a entrevistar vários artistas que fizeram tarôs e tal, e eles são quase que unânimes, que quando eles estão desenhando uma carta, a vida deles passa a estar sob aquele efeito, né? Então, vocês sofreram isso aí também? Da Thaís, você... Vocês tiveram uma ordem certa para fazer? A Thaís, eu acho que sim, porque quando ela terminou, ela estava no início de uma gravidez, e quando ela terminou de desenhar o tarô, ela me falou muitas coisas que ela vivenciou, carta por carta, lembranças, ideias, conceitos da vida dela. Eu vivenciei isso quando eu estava desenhando aquele tarô com a Drica, que era minha aluna. Então, com ela, eu vivenciei muito. Era uma época difícil da minha vida, então eu vivenciei o caminho da dor. Por incrível que pareça, a gente acabou desenhando esse tarô. Ela também estava num momento bastante crítico dela. A gente acabou desenvolvendo muito isso. Eu sempre digo que tem um detalhe também no tarô, quando a pessoa não consegue ler uma carta ou não consegue entender uma carta, e se isso uma coisa periódica e constante por muitos meses, é porque ela está vivendo aquela carta. Então, isso também é comum. Às vezes não entendemos a explicação ou uma jogada. Eu teve uma época que eu não entendia nem temperança, nem julgamento. Eu olhava para ela, para mim era figurinha colorida. Eu falava, meu Deus, o que significa isso? O que é isso? Né? Então, para mim era figurinha. Então, ao vivenciar também, às vezes não temos o contato com aquela carta, porque a gente está dentro dela. Então, a gente não consegue ter um pouco dessa ideia. O pessoal está perguntando assim, muita gente fala assim, esse foi o meu primeiro tarô, foi o seu. Eu imagino, o primeiro tarô da minha esposa foi o seu. O pessoal perguntou, o meu primeiro tarô foi um tarô chamado Londa Tarô, talvez você conheça. É um que é todo doidão, da década de 80, que eu ganhei na Inglaterra, que eu conheci a autora lá no negócio, e era um tarô doido porque ela era uma lésbica, então o tarô nos amantes são 2 mulheres. Então, meu primeiro tarô foi muito doido. Assim. Mas a galera tá te mandando um monte de parabéns, falando assim, tipo, você foi o primeiro cara que ensinou o tarô, o primeiro contato, a porta de entrada para muita gente, né? Muita gente. Eu digo o seguinte, o que está nos meus livros está em qualquer livro. Eu não escrevo nada diferente dos outros livros. Eu tenho muitos e-mails e muitas correspondências de pessoas falando a seguinte questão para mim. Depois que eu li suas obras, eu consegui entender todas as outras obras. Depois que eu li o seu livro, eu consegui voltar a estudar tarô com outros autores. Isso me deixa muito feliz, porque eu acho que talvez as traduções, ou talvez o modo como o autor escreveu, ele talvez não foi muito claro, não foi muito pedagógico. Porque eu não escrevo que o mago é uma coisa diferente do que outras pessoas escrevam. Ou eu não falo que o sol é diferente do que as outras pessoas escrevam, ou a torre, qualquer coisa. Mas talvez o modo como eu explique, talvez fique mais fácil para a pessoa entender. Ou como jogar, ou como ler, de uma ordem de autoconhecimento, ou com uma ordem de conselho ou predição. Então, eu ensino esse movimento.
E aí a pessoa, ao voltar aos outros livros, ela consegue ter esse norte. Então, realmente, nesse ponto, eu considero que talvez eu tenha contribuído bastante para o tarô, para que as pessoas possam entender todos os autores, porque foi por onde eu comecei. Eu comecei por todos, eu já li todos os livros que tem no mercado, praticamente. Então, ou seja, eu sei o que é a dificuldade, às vezes, de você saber que está certo, mas não conseguir entender a linguagem. Às vezes é muito rebuscada, é muito hermética, é muito prolixa, e você, às vezes, acaba se perdendo. Então, as dificuldades que eu tive no meu aprendizado, eu quis eliminar para as pessoas, colocar coisa mais objetiva, mais puristas, em vez de ficar jogando uma série de exemplos fora do contexto, eu vou direto ao processo simbólico. Então, realmente, eu busco. A obra está fazendo, o curso completo de tarô, o de tarô, está fazendo 20 anos agora. Então, e de uma obra constante. Ele já ganhou um prêmio por ser a obra de tarô mais vendida no Brasil em 2011. Ele já vendeu quase, desse curso completo de tarô, já foram quase 500 mil de cópias. Então, ou seja, é muita gente que leu. Até a Avon já vendeu esse livro, para você ter uma ideia, naquele catálogo da Avon. Até a Avon já vendeu, foram mais de 120 mil cópias que a Avon vendeu. Então, ou seja, é um livro popular, vamos colocar assim. Só que eu sempre digo, eu sou marqueteiro, mas não sou mercenário. Minha frase é essa. Então, eu realmente divulgo, eu falo, eu explico, mas eu explico aquilo que é verdade, eu explico aquilo que é um norte e que a pessoa pode usar e usufruir da linguagem do tarô, seja para uma arte terapêutica, oracular, adivinhatória, que aí cada um tem o seu mistério, cada um tem o seu caminho a seguir, né? O meu primeiro tarô foi o de Marsella, lá da revista Planeta. Realmente foi o primeiro contato que eu tive. Depois dele foi o mitológico. E eu, por muito tempo, por não, às vezes, estar estudando ainda os arcanos menores, na década de 80, eu peguei os maiores do de Marsella e os menores do mitológico. Então, para eu conseguir entender, então eu jogava o maior e menor em combinação nesses dois processos. E, com o tempo, colecionando tarôs, eu passei a romper com a estética do tarô. Eu peguei 78 tarôs e peguei uma carta de cada tarô. Um arcano 1 de um tarô, arcano 2 de outro tarô, arcano 3 de outro tarô, e fiz uma miscelânea de imagens. E fiz vários tarôs com várias cartas diferentes, para eu jogar e tirar da minha cabeça a estética e deixar somente imagens arquetípicas, conceitos, valores e ideais. Até o momento em que eu parei de jogar tarô, cartas, e passei a trabalhar com papel numerado. E até o momento em que eu parei com papel numerado e comecei a perguntar para a pessoa numerações e montar na cabeça, de modo aéreo, o jogo que eu queria e treinava. Então, eu diria assim, eu busquei no tarô desenvolver todas as técnicas de leitura, não ficar preso a um único símbolo, a um único tarô. Principalmente depois que eu tive uma aluna cega. Olha que fantástico. Como é que um cego vai ler o tarô? E aí eu descobri que tem tarô em braille na Espanha. Entendeu? Então, ou seja, existem tarôs com linguagem braille. Então, essa minha aluna, ela pegou e me mostrou, foi para curso, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? Ela falou, não, eu tenho o tarô em braille e tenho minhas caixinhas. Então, ela mandava confeccionar as caixinhas de forma com um método. Então, a pessoa escolhia o tarô em braille, ela jogava na caixinha, que já estava na forma do método, ela colocava o dedinho ali e lia. Era assim que ela fazia. E ela falava assim para mim, eu não sei que imagem tem. Eu escolho o tarô pelo papel. O papel que mais me agrada é o que eu escolho o tarô. Então, o que você me explica, eu vou formando conceitos dentro de mim. E eu vou lendo o tarô de acordo com esses conceitos. Então, eu te digo, o que a imagem do tarô tem a ver com a leitura? Nada, porque é uma imagem arquetípica, é uma imagem espiritual. E aí que eu volto ao início da palestra, que eu digo que o contato que nós temos entre nós é através do registro acástico, é através do corpo astral, é através dos nossos corpos espirituais, e não especificamente dos nossos olhos físicos ou das mãos ou do contato mais pessoal. Senão, telefone não funcionava, internet não funcionaria, nada do mundo que fosse longe funcionaria dentro do tarô, porque nós estamos interligados nesse processo espiritual mesmo e mágico, como você já disse.
Eu também estou com várias perguntas. O pessoal daqui é muito fã do Crowley, né? Inclusive o Johan, que você mencionou, ele foi meu convidado, assim, pra gente, quando a gente fez 100 entrevistas, eu chamei ele para falar do Crowley e tal, né? Que a gente trabalhou junto, ele traduziu para a gente os livros sagrados de Telemann, né? Ele é um puta tradutor. Sim, e ele vive esse negócio, né? E aí você mencionou ele na palestra, então eu ia aproveitar e te perguntar, né? O que você acha do tarô do Crowley? Que contribuições você acha que ele deu para o tarô? Tá. Primeiramente, assim, conheço o Johan, é amigo pessoal, conheço toda a obra dele. Na biografia de Crowley, eu fiz o mapa astral do Crowley e está lá no livro, nas páginas finais, e falei bastante sobre a vida de Crowley. Considero o tarô de Crowley, principalmente, monografia. Principalmente Crowley não escreveu nada sobre o tarô, especificamente sobre jogos de leitura. Até o livro Tarô de Thoth de Crowley não aborda esse assunto, mas aborda todo o aspecto mágico e todo o aspecto de uso dentro da fraternidade. Voltando a falar no século XIX, foi a grande descoberta, talvez, dos ocultistas, foi como usar o tarô como elemento mágico, como elemento de monografias, como elemento de estudo de uma ordem fraternidade. Temos também dessa época Moni Sadu e até o próprio Geomeblis também, que segue mais ou menos a mesma linha. Cada carta, uma história, um elemento a ser estudado dentro da magia. O Crowley faz a mesma coisa quando ele lança isso. E dentro da corte de Crowley, você vê bem exatamente o engendramento mágico dele, onde ele tira o rei, ele subtrai o rei da corte, porque a ideia de Crowley era destituir exatamente essa questão misógina, destruir o paternalismo, criar exatamente a questão do matriarcado, tirar o patriarcado, criar o culto à deusa Ísis. Então, o que ele faz? Ele coloca a rainha, ele coloca o cavaleiro, esse cavaleiro seria os mesmos elementos do rei, e coloca o pajem e o cavaleiro, no caso dos tarôs clássicos, como príncipe e princesa. Então, ele coloca um outro estilo de corte, um outro tipo, produzindo o quê? Dentro da fraternidade dele, o que ele quer produzir dentro da fraternidade dele. Da mesma forma, ele coloca as letras hebraicas, onde ele também segue um pouco da Golden Dawn, onde ele inverte a letra entre 8 e 11, mas ele também inverte entre a estrela e o imperador. Então, ele inverte as letras ali, porque todo esse engendramento mágico, ele fala sobre esse eixo invernal, esse eixo, talvez, equinócio, dentro das obras dele, ele fala exatamente esse processo, o porquê que ele fez esse processo. Então, ao estudar o tarô de Crowley, nas suas imagens, na sua simbologia, na sua estrutura, está entendendo e estudando a fraternidade dele, o que ele queria realmente do seu movimento mágico, como ele queria usar esse poder e força dos símbolos do tarô para transformar uma sociedade. Era essa a ideia dele. Acontece que o tarô de Crowley acabou caindo na parte capitalista. Ele lançou, acho que em 1945, mas só em 1970 realmente começou a ser produzido pela US Games, que comprou os direitos autorais, e aí as pessoas acabaram realmente a escrever sobre o tarô de Crowley, sobre o aspecto, sobre o viés oracular, coisa que ele nunca fez. Então, nesse ponto, eu diria que é uma grande contribuição de buscar novas imagens, e aí sim, voltamos às imagens arquetípicas, porque mesmo ele modificando alguns processos, ele coloca elementos muito interessantes. O próprio eremita, por exemplo, quando a gente se observar bem, realmente o Senhor que ele traz uma luz na lanterna, e embaixo dela os Cérberos. Então, ou seja, ele está iluminando exatamente essa coisa mais das profundezas que o próprio eremita faz, essa busca do conhecimento. Então, embora ele tenha buscado alguns outros elementos agregados ao arcano, tem muita relação simbólica, arquetípica com a ideia da carta, associado ao engendramento mágico, associado às questões herméticas que ele quer colocar dentro da fraternidade dele. Então, isso é que tem que ficar claro dentro do tarô de Crowley, que é possível jogar o tarô de Crowley como um elemento oracular ou terapêutico, mas também, se estiver dentro da ordem, talvez possa entender muito mais o significado daquelas cartas e mágico ou transcendental deles. E uma coisa interessante desse processo todo é que nós podemos utilizar dentro do processo mágico, dentro de qualquer coisa, de qualquer situação, e a contribuição é essa, é uma ideia nova, estrutural, onde nós podemos, enfim, lançar. Agora, tem um detalhe no tarô dele, entre 2 espadas e o 7 de ouros, que é exatamente o inverso
da relação dos tarôs clássicos, de linguagem. Mas, em compensação, ele também lança a inversão de valores de outras cartas. Então, no processo mágico, é como se fosse um tabuleiro. Embora ele tenha mudado o conceito, ele, no tarô clássico, como for, 2 espadas representa talvez briga e dificuldades, no dele representa paz e acordo, e o 7 de ouros, nos tarôs clássicos, sucesso e prosperidade, o dele é algum fracasso, algum problema. Então, ele inverte apenas essas questões, porque tem a ver com a ordem dele. Então, mas não vejo nenhum problema. Se você lê o tarô de Crowley dentro dessa ótica, você não pode pegar o tarô de Crowley e ler 7 de ouros como sucesso e prosperidade, como os outros tarôs. Então, às vezes, é uma linha que tem que ser respeitada, porque é um dos raros tarôs ligado a uma ordem, como o tarô de Waite, como o tarô clássico de Marsella, o basicão, são tarôs que têm que ser respeitados a sua linguagem. Alguns arcanos podem ser similares, outros não. Por isso que eu falo da importância de entender a história e a estrutura do tarô para você entender. Eu quero estudar o tarô sobre um viés hermético cabalístico, então eu tenho alguns autores que vão seguir uma linha de pensamento. Eu quero seguir uma linha de simbologistas, então tem uns autores que vão seguir aquela linha. Dá para unir? Não dá para unir esses dois autores, esses dois elementos. São universos distintos. E hoje, na fragmentação capitalista, você encontra a fusão desses dois elementos. Você encontra hoje corte falando sobre rei, rainha, príncipe e princesa. Então, se você não entender a estrutura, a história, você não vai entender por que houve autores e ilustradores que juntaram esses dois elementos e acabam modificando o nome de carta, símbolos, imagens. Então, por isso que é importante a estrutura e a história, de entender esses tarôs e dar o seu devido valor a cada um desses tarôs. Ok, resposta perfeita. A gente já está quase chegando no finalzinho, mas antes a gente ainda talvez vai demorar um pouquinho, porque eu quero saber um pouquinho dos teus 3 livros, que eu estava com a minha esposa, já levou para lá, mas são 3. Então eu queria que você me falasse o que tem em cada um deles, né? Essa trilogia é o mais recente, né? Não dá para ver, não dá para ver, não, que eu estou com blur. Porque você tá... blur aqui. A trilogia ela foi lançada em 2002. Não, a trilogia foi lançada em 2000, desculpa. Foi lançada em 2000, o curso completo foi em 2002. O primeiro volume foi em 2002, o segundo volume... Desculpa. O primeiro volume foi em 2000, o segundo volume em 2002 e o terceiro em 2003. Foi um volume por ano. O primeiro volume ele da trilogia fala sobre a estrutura do tarô, a história que eu abordei hoje, muito da estrutura do que eu abordei hoje, lá muito mais profundamente, muito mais elaborado, sobre como é a construção do tarô, como deve ser lido, as diferenças entre um tarô e outro. O segundo volume fala especificamente sobre cada carta, 78 cartas, em sua profundidade estrutural, de planos. Aliás, esse foi um dos elementos que mais talvez chamem a atenção das pessoas nas minhas obras. É porque, em vez de eu jogar um monte de palavras ali, num contexto único, eu separei por elementos. Quando você for perguntar sobre o plano material, busque usar essas palavras. Se você for falar sobre o plano sentimental, busque usar essas palavras. Por quê? Porque, às vezes, um arcano, numa manifestação, ele pode ser bom numa área e mal aspectado em outra área. Ele pode ser excelente no plano sentimental, mas, de repente, deficitário no plano material. Então, isso tem a ver com o símbolo, não tem a ver com eu acho que não. O conteúdo simbólico é que esboça aquele contexto. E se vai falar sobre conselhos, é uma outra linguagem. Se vai falar sobre carta invertida ou sobre carta negativa, é outra linguagem. Tudo isso o segundo volume aborda. E o terceiro volume fala sobre como usar essa linguagem em métodos, em leituras, tanto do método básico de arcanos maiores, quanto de combinações do método europeu, que é a combinação de maior e menor, quanto do método americano, que é misturar as cartas e jogar tudo, cada casa uma única carta, maior ou menor, de acordo com a escolha. Então, ele tem as várias técnicas de uso que existem no mundo. É o primeiro livro que aborda as diferenças entre as escolas cabalísticas e dos simbologistas, como encontrar essa diferença, e que aborda como ler os aspectos tanto do método europeu quanto do método americano. O método americano tem o que mais tem, porque as traduções vêm dos Estados Unidos, né? Todos os livros vêm de lá, e a maioria deles jogam essa técnica, né, de misturar as cartas e escolher apenas uma carta para cada casa, mas eles não explicam muito bem
como usar isso. Então, vem lá um monte de jogo aleatório, um monte de exemplos aleatórios. Então, o livro aborda muito essa questão, esse terceiro volume. O Curso Completo de Tarô, que é um outro livro que vem com as cartas, ele é um resumão, vamos dizer assim, dessa trilogia. Então, eu sempre aconselho as pessoas a iniciarem pelo Curso Completo de Tarô, para ter uma dinâmica de como usar as cartas, e se gostar do assunto, aí se aprofunda na trilogia, que aí realmente vai ter uma base para entender o tarô, e uma base para ler todos os autores, e uma base até crítica, de falar, olha, está seguindo por esse caminho ou por aquele outro caminho. Então, e por isso que eu acho importante esses 4 livros, para se entender o tarô. E aí a pessoa parte para o caminho que ela quer. Se ela quer um tarô terapêutico, ela busca autores que estão lidando com isso. Se ela quer um tarô ligado, sei lá, a autoconhecimento, ela busca autores que estão lidando com isso. Ou tarô e magia, que tem muito poucos livros no Brasil sobre isso. Aliás, Marcelo, você podia até já ver uns livros sobre tarô e magia, já está dentro da área aí, já começa a esboçar alguma coisa interessante, né? E sobre tarô e meditação também tem muita coisa lá fora, tem muito pouca coisa no Brasil. E hoje também está surgindo o tarô e constelações. Então, eles sempre vão desenvolvendo novas técnicas, novas áreas. Então, a partir desse conhecimento básico que eu dou, é possível as pessoas elaborarem alguns elementos mais específicos dentro da área, através do seu dom e da sua característica, né? O Rodrigo está falando que ele está jogando dinheiro na tela e não está acontecendo nada. Então, onde é que a gente acha para comprar esses livros? Como é que a gente te acha na internet? Olha só, os livros eles estão com a editora Alfabeto, pode ser comprado diretamente com a editora, editoraalfabeto.com.br. Estão na Amazon também. As grandes livrarias também estão vendendo online, mas é mais na Alfabeto e na Amazon é possível adquirir a trilogia. É só colocar Neinaif lá, aparece um monte de livros. Então, no meu site também, neinaif.com, lá tem a parte onde eu indico onde comprar. E tem uma escola de tarô também, online, que é a tarotista.com.br. Essa escola, nós desenvolvemos vários cursos, do nível 1, que é o mais básico, ao nível avançado, passando pelos arcanos maiores, arcanos menores. Também tem palestras e tem atividades gratuitas também dentro da escola, além das pagas. Enfim, essa escola de tarô, eu diria que foi talvez uma das primeiras no Brasil, online. Eu lancei ela em 1998, quando a gente era só por correspondência, e-mails, né? Hoje não, hoje tem vídeos gravados, é possível, como nós aqui estamos no Zoom, conversar, falar, diversas pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aliás, é um lado positivo também dessa pandemia, vamos colocar, foi que todo mundo acabou se adaptando ao sistema online e a gente hoje pode realmente trocar muitas informações, conversar com pessoas, ou fazer cursos que a gente jamais poderia pensar em fazer. Então, vamos olhar também para o lado positivo, que nós conseguimos nos unir de algum modo também através desse caos que nós estamos vivendo. Mas para me encontrar os livros na Amazon, na Editora Alfabeto, ou na escola, tarotista.com.br. Maravilha, eu vou pegar depois com o Rodrigo, a gente vai colocar, você que está escutando, está aqui na descrição do vídeo, aí tem os links, tudo para o pessoal vir. Eu fiz o tarô, só que como a gente não sabia desenhar, o nosso tarô ele é um tarô para estudar o tarô, dentro da Cabala, né? Na estrutura Sim. da Golden Dawn. Então, ele tem a cor, qual é o caminho, os planetas, tal. A gente não inventou nada disso, isso é tudo a base da Golden Dawn. É que Sim. o Grola, ele era um artista plástico e ele não conseguia estudar. Então, ele fez o curso de tarô e ele falou assim, eu não consigo estudar, eu só consigo desenhar. Eu falei, então vamos desenhar o tarô, né? Então, aí ele desenhava. Então, para quem gosta de tarô e quer estudar a estrutura interna e ligado com magia, ele é... Depois eu pego o teu endereço, faço questão de te mandar um de presente. Obrigado, eu acho que você vai pirar nele. Não, vou sim, porque eu gosto de estudar as estruturas, eu acho isso muito importante, como eu disse. Os tarôs desenvolvidos a partir da Golden Dawn, de todas as fraternidades, ele tem uma função mágica espiritual, onde você pode estudar a Cabala. Eu digo que é possível você entender a Cabala através do tarô, perfeitamente. Você pode desenvolver muita leitura. Eu acho o desenvolvimento espiritual, estudei Cabala por muitos anos, eu acho que a Cabala serve a mim muito mais para o meu autoconhecimento, para a minha espiritualidade, para o meu desenvolvimento interior, a minha evolução.
Então, quando você pega o tarô ligado à cabala, realmente você pode ter esse viés de buscar uma evolução espiritual, entender o ser humano, entender a vida. Então, é possível, sim, através desse viés, você mergulhar muito mais nesse campo, nesse conhecimento. Eu sempre digo, você pode estudar a cabala por intermédio do tarô, mas se você estudar a cabala, você não vai conseguir entender o tarô, mas o inverso é perfeitamente válido. A gente já está. O pessoal falou ficar conversando com você a noite inteira e tal. Mas eu vou despedir do pessoal, depois eu abro a câmera para a gente conversar mais. Mas foi uma honra. Assim, Okay. cara, eu estou muito feliz, te agradeço de coração por ter participado. A galera está vibrando aqui no chat. Obrigado. E, eu é que agradeço a oportunidade. Se você precisar da gente também, claro que para mostrar, eu faço questão de te mandar meus tarôs, que eu acho que você vai gostar muito da parte que a gente fez. Eu vou só despedir do pessoal aqui e aí a gente já conversa. Ok. Beijo para todos. Obrigado pela audiência. E você que estava acompanhando a gente, então não esquece, dá like no canal, segue a gente. Projeto Mayhem, não esquece, a gente já entrevistou uns 30, 40. Pessoal, o Robert do Tarô Alquímico, a gente já falou com a Linda Falório, com o Giordano Berti. Então, se você gosta de tarô, pode dar uma caçada que tem muita gente legal. Você vai aprender bastante, cara. São mais de 400 horas de conversa sobre tudo. Vai de Umbanda e Quimbanda. A gente tem padre exorcista, eu entrevistei satanista, hindu, Hare Krishna, o que vocês imaginarem de espiritualidade ficou nessas palestras. Então, a gente se vê, eu vou me despedir aqui para a gente conversar com o Ney e a gente se fala aí no próximo Bate-Papo Mayhem.